Fala galera, beleza? Galera, mais uma vez aqui pelo nosso canal Transbordar Refrigeração, trazendo conteúdos aí para vocês importantes para o dia a dia aí, né, no decorrer da nossa profissão, para a gente ir aplicando e melhorando, né, cada dia mais o nosso profissionalismo. O assunto de hoje, como eu sempre digo nos vídeos, é um assunto muito, mas muito importante. Por quê? Porque é um assunto que trata o seu relacionamento com o cliente, né? Como que você está hoje com o seu cliente, qual que é esse relacionamento? Então o tema do vídeo de hoje, né, que vai ser postado aí para vocês é: você escuta o seu cliente? Você escuta ele? Será que é certo? Ou você entende o que ele precisa? Então o tema é: você escuta ou entende o seu cliente? É um tema muito interessante porque eu vejo que na maioria das vezes o profissional ele está mais focado em escutar o cliente e não verificar o que realmente ele precisa. E esse verificar é entender a necessidade desse cliente. E entender essa necessidade do cliente faz com que você solucione o problema dele, você entregue para o seu cliente o que realmente ele precisa. E aí nessa hora você começa a gerar o valor no seu trabalho, no seu serviço, você começa a manter um bom relacionamento. Então qual que é essa diferença de entender, ou melhor, de escutar ou de entender o cliente? Quando você escuta, o cliente chega para você e fala o que ele quer. E aí você, nesse momento de escutar ele, você vai falar: bom, então eu vou fazer o que você quer. Só porque o que é entender? É entender a necessidade do cliente e demonstrar para ele que muitas vezes o que ele quer não é o que ele precisa. Então, olha só, quando eu entendo a necessidade desse meu cliente, eu vou buscar as melhores, né, soluções para eles, as melhores propostas para solucionar o problema dele. E aí é onde entra mais uma vez, né, o que eu sempre venho batendo aí na tecla com vocês durante os outros vídeos que já foram lançados aí, que o técnico tem que estar direto buscando informações, buscando estar atualizado aí com as tecnologias que estão lançando no mercado. Isso lança diariamente, e com isso, pessoal, você consegue nesse momento ter diferencial, se destacar dos demais profissionais. Então, fazendo esse tipo de comparação, buscando o seu conhecimento, buscando estudos, você consegue nessa hora verificar o que é a necessidade do seu cliente, e com isso você consegue apresentar para ele, né, essa solução que vai sanar ali o problema dele. Eu cito como exemplo assim, na instalação de um equipamento de climatização, é muito comum acontecer assim, que o cliente não quer que fique à mostra a unidade externa, que é a unidade condensadora. Então ele quer colocar ela de uma maneira mais escondida. Então coloca-se dentro de lajes, já vi casos disso, ou em locais que não são próprios. Como que você vai orientar esse cliente? Através do seu conhecimento, mostrando a autoridade que você tem sobre aquele equipamento. Então você vai chegar para o seu cliente e não é só falar: olha, aqui não pode colocar. Você tem que demonstrar para ele o porquê que, se ele colocar ali, esse equipamento ele vai ter uma série de problemas, vai gerar ali uma situação que não é ideal e adequada para o cliente. Então essa é a diferença de escutar e entender. É você escutar: tá, eu vou instalar do jeito que o cliente pediu. Agora, entender é você apresentar para ele a solução devida, e com isso você realmente resolver o problema desse cliente. E aí como que eu vou, Jorge, mostrar para o meu cliente essa série então de soluções? Aí você tem que estar sempre entrando em sites de fabricante, fazendo assinaturas. Hoje a gente tem na internet aí um monte de blogs, um monte de locais aí, páginas no Facebook, na internet, até mesmo no YouTube, que traz para você aí, ó, constantemente as evoluções, as inovações que temos dentro da nossa profissão. Se você não ficar atento a isso, vai chegar um momento que você vai esgotar todas as suas opções de apresentar para o seu cliente. E nessa hora, o seu concorrente ali, se ele faz o que você não está fazendo, o seu cliente vai para lá, mas não é por nenhum tipo de concorrência desleal, é porque o cliente busca hoje quem sane, quem resolva o problema dele. Então, quando você apresenta uma solução para o seu cliente, você tem que se atentar, que se você só tiver ouvido ele, não tiver entendido, apresentar não significa que ele vá fechar com você, que ele vá querer colocar aquilo ali. Você tem que apresentar essa solução,
e mostrar para ele de uma forma, é claro, ponderada e inteligente, como que aquele sistema que você apresentou vai gerar o benefício que ele precisa ou até mesmo ser melhor do que o que ele queria. Então não basta somente você chegar, apresentar algo para o seu cliente e dizer, olha, isso aqui é o que você precisa. Isso aqui é o que você vai instalar aqui e resolveu. Não, você tem que mostrar para ele o porquê que o outro não gera o benefício que aquele ali gera, quais são as vantagens dele ter aquele ali, quais são as desvantagens de ter o outro. Mas isso você só consegue através de busca de informação, de estudo contínuo. Por quê? Porque nós trabalhamos dentro de uma área que tem inovação diária. Todos os dias tem inovação dentro da nossa área. E aí nós precisamos ficar atentos e ligados nisso aí. Então, quando eu tive a ideia de começar a fazer esses vídeos, eu me foquei, eu foquei, totalmente em estudar esse tipo de comportamento, que o técnico, muitas vezes hoje profissional de área, ele não se atenta em buscar essa informação, essa atualização, e está melhorando cada dia mais o seu conhecimento. Acha que somente ele chegando no cliente, resolvendo o problema ali, ele solucionou e pronto, acabou. Não, apresente para o seu cliente um diferencial, mostre para ele que você resolveu o problema dele, mas para que não aconteça mais, que você só não foi lá e corrigiu, não, você resolveu. Então, olha só, hoje, quando a gente apresenta para o cliente uma solução, vou dar um exemplo aqui. Muitas vezes o cliente pega um equipamento de climatização, instala num devido ambiente da sua residência ou do estabelecimento, e ele quer que aquele equipamento ele proporcione a climatização em outro, vamos pegar como exemplo um apartamento. A pessoa coloca um equipamento de climatização, um ar-condicionado, em um quarto e quer que gele a sala. Às vezes o técnico vai lá, por falta de orientação, faz isso e não orienta o cliente que aquilo ali não vai acontecer e muito mais, se caso tentar fazer aquilo ali, quais são os danos que vai causar no equipamento, o que vai acontecer com a conta de energia dele. Então isso tem que ser apresentado para o cliente. Mas o cliente quer fazer, tudo bem, mas você tem que orientar e mostrar para ele que você é o conhecedor, você tem autoridade sobre aquilo ali. Não adianta nada você só chegar e barrar, falando, não pode, não vai, não deve. O seu cliente ele não conforma com esse tipo de resposta, ele quer saber o porquê. E quando eu vou ministrar os treinamentos, as minhas aulas, eu sempre falo para os alunos o seguinte, seja um profissional do porquê, não é a pessoa chegar para você e impor alguma situação e você aceitar aquilo ali, não, entenda, por que eu tenho que fazer isso, por que isso tem que ser feito, por que eu não posso tomar essa iniciativa, essa decisão. Então comece a focar mais no porquê, o que está acontecendo, o que vai acontecer e passe a transmitir para o seu cliente de maneira bem sincera, de maneira bem simples, esse tipo de situação. Olha, esse equipamento seu instalado aqui dessa forma, o sensor fica nesse ambiente, então não, independente da temperatura de lá, aqui atingindo ele vai desligar, ou se lá chegar a temperatura primeiro e aqui não tiver chegado, ele não vai desligar. Quem vai monitorar é a temperatura desse ambiente, não é do outro. Então, assim, você já mostrou para o cliente que não é só não, é não porque, e daí a justificativa. Quando eu falei aqui no vídeo sobre instalar uma unidade externa condensadora dentro da laje, a pessoa só chega e fala que não pode, ou ela chega e instala. Não está correto, não está. Por quê? Meu cliente quer instalar, tudo bem, você vira para ele e diz, olha, você quer instalar? Mas você tem que proporcionar um ambiente adequado para essa unidade condensadora, não é só chegar e colocar. O que é esse ambiente adequado? Você vai ter que criar ali um sistema de ventilação, de exaustão, não sei. Então ele vai ver que economicamente talvez não fique viável. Ou então você vai falar, olha, não pode colocar porque aqui dentro essa unidade ela é uma unidade que vai dissipar calor, ou seja, jogar calor fora. Como que eu coloco ela num ambiente fechado? O que vai acontecer aquilo ali? Vai chegar um momento que ela não tem condições de jogar mais o calor fora, ou não vai jogar da maneira que deveria. O que vai acontecer com essa máquina? Ela vai danificar, porque ela vai trabalhar forçada, ela não vai ter rendimento lá dentro, porque o calor absorvido lá dentro não vai ser
dissipado aqui fora. Então você tem uma série de fatores para apresentar para esse cliente, você tem uma série de situações para mostrar para ele que o que ele quer não é o que ele precisa. E muitas vezes o cliente sente falta, sente carência desse retorno, dessa resposta para ele. Precisamos começar a entender o que meu cliente está esperando ali. Porque senão começa a generalizar, ele acha que ele é o cara que tem o conhecimento ou que ele vai dizer como que o serviço tem que ser feito. E não é, você é o profissional no local, você é o cara que tem autoridade ali. Então, para isso, você tem que mostrar para ele que realmente não é só dizer, entendeu? Então, olha só. Uma coisa que eu vejo muito acontecer no dia a dia aí, com os profissionais, principalmente da área de climatização, que envolve mais isso. A pessoa termina de instalar um sistema de climatização e o cliente pega aquele controle de um ar-condicionado com aquele monte de botões. E aí? Imagina você, como uma pessoa que não entende, pegar aquela quantidade de botões. Em alguns casos eu vejo o profissional virar para o cliente e falar assim, olha, lá no manual tem a parte que explica isso aqui. Você deu pelo menos uma direção para o cliente. Em outros casos, o profissional, ele só indica, olha, esse botão liga, esse aqui aumenta e diminui a temperatura, esse aqui aumenta e diminui a velocidade do ar. Ele não dá mais nenhuma direção para o cliente. Agora imagina você chamar o cliente com o controle na mão, com o manual aberto na página onde fala do controle e falar para o cliente, olha, aqui esse botão faz isso, e esses demais botões. Você lê aquilo ali. Ah, Jorge, mas eu vou perder tempo. Não, você está investindo o seu tempo ali. O cliente está vendo que você está fazendo o quê? Você está se preocupando em mostrar para ele. Fala, olha, qualquer dúvida que tiver, essa página aqui soluciona. Mas se caso ainda permanecer a dúvida, entre em contato, que a gente tem o maior prazer em solucionar. Olha só o que você está falando para o seu cliente. Você está criando um relacionamento profissional com ele. Entendeu? Então, assim, Jorge, mas aí o cliente vai folgar. Você tem que entender o seguinte, existe o cliente que você tem sim que investir nele e tem clientes que não tem como. E aí é você que tem no dia a dia verificar quem é o seu cliente potencial e quem não é. Mas eu creio que se você tratar o cliente dessa forma, o seu cliente vai ser sempre um cliente potencial, porque ele vai sentir confiança, ele vai ver com você que todas as vezes que ele precisou, você foi o quê? Prestativo. Chega um determinado momento, que eu já vivenciei isso, o cliente ele fica com vergonha e não te liga. Ele procura ele mesmo resolver o problema, ele só vai te ligar em último caso. Então nós temos que começar a pensar dessa forma. Será que eu estou só escutando o meu cliente ou será que eu estou ouvindo ele e entendendo o que ele precisa? Eu apresento para o meu cliente a solução adequada. Eu não posso simplesmente fazer o que o cliente acha que é certo. Eu tenho que mostrar para ele que eu, como profissional capacitado na área, eu tenho conhecimento suficiente para apresentar para ele uma solução devida. Eu tenho que ter essa transparência com o meu cliente, mostrar para ele que ali quem está falando com ele é um profissional conhecedor de causa, porque no mais, o que vai acontecer se eu não transmitir isso? O cliente não vai te dar nenhum tipo de credibilidade, o cliente vai achar que você é somente mais um que está ali querendo pegar o dinheiro dele. Ele tem que entender que todo o dinheiro que ele te entregar, olha o tanto que isso é forte, impactante. Todo o dinheiro que ele te entrega, ele tem que entender que isso é investimento, porque ele comprou um equipamento, você está ali para fazer com que esse equipamento entregue o que ele deseja. Então, assim, você tem ali, você é a ponte que linka o que o equipamento proporciona para o que o cliente quer. Você está entre esses dois. Entendeu? Então, quando você tem autoridade, quando você é um profissional capacitado, você consegue entregar isso para ele, você faz nessa hora o relacionamento profissional ali. Então, assim, nesse âmbito de relacionamento, é quando você faz com que o seu cliente vire o seu maior vendedor. Porque sempre que alguém tocar em serviços relacionados à sua área, o cliente vai falar, conheço um cara bom e eu vou te indicar porque ele sim é um cara que vai resolver o seu problema. Eu conheço muitos e muitos profissionais hoje que não divulgam a empresa dele em lugar nenhum e não falta serviço. Por quê? Porque o cara preocupa em manter esse relacionamento com o cliente. Então começamos aqui
a criar esse hábito. Eu sugiro a todos que estão assistindo o vídeo, comecemos aqui a criar esse hábito de manter o bom relacionamento com o cliente, de não só ouvir ele, mas entender o que ele precisa para que eu apresente uma solução adequada, uma coisa que vai resolver, que vai atender a necessidade dele. Essa seria a palavra ideal, atender o que ele quer. E aí, só que se eu não tiver conhecimento, se eu não tiver por dentro das tecnologias, eu não vou conseguir mostrar a melhor opção e detalhar, porque não é só mostrar, é detalhar, mostrar para ele benefício, mostrar para ele o porquê que aquilo ali é realmente o que ele está buscando para colocar ali, entenderam? Então essa questão de relacionamento profissional com o seu cliente, é você que tem que construir, é você que tem que identificar, olha, esse cliente é um cliente potencial, eu tenho que investir nele, eu tenho que buscar estar sempre agradando ele, mas quando eu falo agradar, pessoal, é você mostrar para o seu cliente a sua dedicação em cima do que ele necessita, é você... No dia que terminar a instalação do equipamento ali, você mostrar para o cliente, olha, a manutenção preventiva ela tem que ser feita periodicamente, de período em período, para garantir que a máquina hoje ela vai estar funcionando da mesma forma daqui 5 anos, daqui 1 ano, não sei qual periodicidade você vai estabelecer, porque isso existe normativa e o manual do fabricante te direciona para isso. Então você tem que demonstrar isso para o cliente, não é só chegar para ele e falar, você tem que fazer a manutenção de, sei lá, 6 em 6 meses. Ah, mas por que ele tem que fazer essa manutenção? O que acontece? Qual é o benefício? Quais são os benefícios que ele terá em fazer essa manutenção? Porque senão, quando você fala isso, você vai falar, mas eu vou ter que gastar? Você fala, não é gasto, é investimento, porque quando você investe, você garante a integridade da máquina, você garante o perfeito funcionamento, o tempo de vida útil, a qualidade de saúde. Então você estabelece com o cliente um direcional e com isso ele tem segurança em investir sabendo que vai gerar o retorno para ele, porque ninguém vai investir se não ver o benefício, qual que é o retorno disso tudo. Então, pessoal, quando eu falo dessa questão de escutar e entender, é muito assim particular, porque tem muitos e muitos profissionais que eu vejo hoje, que a pessoa vai lá, faz o serviço, pega o dinheiro e acabou. Ele não tem mais uma preocupação com o cliente, ele não tem mais aquela coisa de falar como que o meu cliente está agora, depois que eu realizei todo o procedimento com ele, né? Então, assim, comece a focar nisso, virão outros vídeos aí que a gente vai aprofundar mais nisso, vou falar mais desse relacionamento, é claro, dentro de outros temas, dentro de outros tópicos, para quê? Para que a gente possa cada dia mais melhorar. Espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo, assim, trazendo aí um pouco do conteúdo que a gente pode abordar, explanar aí. Para quem não é inscrito ainda, se inscreva no canal, deixe um joinha, comentem, dê sugestões de novos vídeos, compartilhe aí nos grupos que vocês têm para que esse vídeo chegue a mais pessoas aí e nós possamos aí nivelar o sistema de tratamento entre profissionais e clientes e manter esse relacionamento para que cada dia mais buscamos aí melhorias para que possamos nos destacar no mercado de trabalho, beleza? Meu nome é Jorge Corral, esse canal é Transbordar Refrigeração, é um canal feito aí para compartilhar conhecimento, para levar para vocês informações e conteúdos úteis. Espero que vocês gostem e compartilhem. Um abraço, até mais.